Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. Olá, estamos aqui mais uma vez na nossa Mostra de Literatura. Inicialmente, eu quero agradecer ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e ao GDF, Governo do Distrito Federal. Quero também agradecer à Biblioteca Braille Dorina Novil de Taguatinga, essa nossa parceira dentro da Mostra de Literatura. Essa edição, a 8ª edição, é muito especial para nós, porque participamos desse edital Ocupação e o nosso trabalho é focado todo para a pessoa com deficiência visual. E aí, antes de começar, eu já abro aqui um parênteses, que eventualmente nós podemos chamar a pessoa com deficiência visual de cego ou baixa visão. E com isso, não há nenhum desrespeito com essa pessoa, tá? Porque nós trabalhamos com acessibilidade tem mais de 20 anos. E sempre surgem novos termos, novas nomenclaturas, e com isso a gente quer dizer que quando chama uma pessoa de cego, não há nenhum desrespeito. Só que nós queremos desenvolver esse texto para que a pessoa se sinta acolhida. Então, cego, pessoa com deficiência visual, baixa visão, muitas vezes antes era chamada pessoa portadora de necessidades especiais. Isso, registro aqui, não é nenhum demérito. Então, obrigado por estarem presentes, tá? Mesmo que seja de forma online, um ganho para a gente, porque senão a nossa mostra de literatura não aconteceria. Para o vídeo de hoje, nós trouxemos aqui uma pessoa mais do que especial. É a doutora Fernanda Carvalho, advogada, produtora cultural, gestora cultural e detentora de muitos prêmios, principalmente na área do audiovisual. Fernanda Carvalho ganhou, entre tantos, agora o prêmio da União Ibero-Americana de Municipalistas, um prêmio no México. Não foi isso, doutora Fernanda? É isso aí. Ganhou também o prêmio UEPS, Mulheres Empoderando, ou melhor, Empresas Empoderando Mulheres, em 2019. Foi vencedora agora do prêmio FAC, na área do audiovisual. Foi também finalista em 2018 e 2019 do prêmio Retratos da Leitura no Brasil, com seus projetos entrelaçando audiovisual e literatura, e também finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Fora esse, um prêmio da Secretaria de Cultura também, o Negócios. Foi um marco onde ela revolucionou toda essa questão da acessibilidade dentro de projetos culturais. Aliás, esse termo ele é muito utilizado agora, mas antes, tanto eu como a doutora Fernanda Carvalho já fazíamos acessibilidade sem saber que isso era proporcionar acesso da cultura, no nosso caso, para a pessoa com deficiência, seja qualquer deficiência que for. Tá? Então, dito isso, e agradecendo aos nossos parceiros, eu quero perguntar para a doutora Fernanda Carvalho qual é a aplicação do direito, tá? Em relação à pessoa com deficiência nesses projetos de cultura, né? O que a norma, a lei, determina para esse tipo de público? Eu vou falar aqui um pouquinho da inclusão, uma pequena introdução da inclusão dos deficientes visuais à luz do direito brasileiro, tá? A história das deficiências no mundo tem se caracterizado pela segregação, seguida, consequentemente, pela exclusão sob a alegação das deficiências individuais, dessas diferenças individuais. Doutora Fernanda, só um parênteses.
Ainda hoje, embora se fale muito em inclusão, em acolhimento, a pessoa com deficiência ainda é muito excluída, principalmente de projetos culturais, né? Então, era só para Verdade. deixar isso registrado. A caracterização do tipo de deficiência visual do indivíduo é um requisito básico para a prescrição do tipo de atendimento que deve ser oferecido a essa pessoa, né? E a deficiência visual compreende a dois tipos de portadores, aos portadores de cegueira e os de visão reduzida, que chamam também baixa visão ou ainda visão subnormal. No enfoque médico, oftalmológico e pedagógico, conforme a Conferência Internacional para o Bem-Estar do Cego, em 1961, a definição citada e adotada atualmente pela Política Nacional da Educação Especial, a deficiência visual é definida no Brasil como: deficiência visual é a perda ou redução total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor correção óptica. Manifestam-se como cegueira, perda da visão em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho, e após essa correção, ou um campo visual não excede 20 graus, não, do maior meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes para correção. Maravilha. Essa definição ela é muito importante porque mostra aí a questão técnica, né? A gente trabalha com o nosso emocional, com o nosso coração, com a vontade de fazer. Mas é importante também trabalharmos as normas aplicadas à acessibilidade. Bom, já que trabalhamos com textos, mostra de literatura, essa edição a gente está trabalhando com textos única e exclusivamente criados por escritores cegos ou com baixa visão. E aí a senhora falou um termo que eu não conhecia, é a visão subnormal. Esse termo é novo para mim, embora já esteja aplicado na literatura médica e também do direito. Uma das pessoas também que fez a análise de alguns textos que vão entrar na nossa coletânea foi a doutora Fernanda Carvalho com os outros escritores, a Carla Calazan, José Carlos Vieira, Agnaldo Tadeu, Beatriz Schwab, doutora Ana Maria Freitas Coelho e Antônio Leitão, por mim também, Andrei do Amaral, e nós formamos uma espécie de coletivo literário para fazer análise desses textos. A doutora escolheu um dos textos para a gente fazer essa análise, essa correlação entre direitos humanos, direito e literatura. É isso, doutora? Qual é o texto aí que a senhora escolheu? Eu vou ler um texto de Walter Júnior, intitulado Onde Estão Eles? Onde estão eles? Se não os vemos entre nós, não é porque eles não existem. Será que existem entre nós formas de conviver? Afinal, que sinais dar aos surdos de que nos preocupamos? Como escrever aos cegos de um modo que possam ler? Quais degraus terá que vencer um cadeirante? Será que cremos que o mundo tem algo a nos dizer? A indiferença não está nas palavras, mas nos gestos. Se queremos juntos estar, precisamos construir esse caminhar. Esse texto foi muito interessante, tá? Onde estão eles? Né, do Walter Júnior, porque 3 versos me chamaram muita atenção. Eu vou repetir aqui os versos, né, onde ele fala aqui basicamente da pessoa com deficiência visual. Como escrever aos cegos de um modo que possam ler? Na minha leitura, não digo na leitura
aqui do texto em si, eu digo na leitura para além do texto, né? Como escrever aos cegos de um modo que possam ler. Isso aqui, o Walter Júnior está tratando de acessibilidade. Ele está reclamando aqui politicamente, como cidadão, né, uma forma de acesso, né? E a outra frase, o outro verso que eu achei interessante é aqui, ó, precisamos construir esse caminhar, que é o verso que fecha o poema. Aliás, lindo poema, tá? O que me deixou muito feliz, doutora Fernanda, é que os textos selecionados, né, por nós todos tem muito essa questão da função social do poema atrelada ao direito, né? A senhora pensa diferente? O que a senhora acha de um texto como esse, que o cidadão, poeta, cobra, né, de uma autoridade aquilo que deveria ser princípio básico, política pública? Sim, ele acaba externalizando que ele não está realmente incluído. Que foi justamente essa introdução que a senhora deu, Sim. né? Que, apesar de tudo, o cego, né, o cadeirante, o surdo ainda é excluído. Existem muitas políticas públicas, mas será que elas funcionam? Né? Aí, como diz o Walter Júnior aqui, ó, onde eles estão? Falar bonitinho, querer aparecer na foto, né, não resolve. A gente precisa efetivamente aplicar essas políticas públicas. Então, esse texto do Walter Júnior me lembrou um outro texto do Ferreira Goulart. Eu vou ler aqui para você, para a gente fazer um intertexto. Aliás, eu acho interessante porque o que a gente ia fazer? Né? Dentro desses vídeos, a gente ia pegar textos de autores clássicos da literatura brasileira e fazer uma correlação com os textos dos autores que enviaram para o nosso projeto. Mas aí eu decidi fazer o contrário, por sugestão inclusive da doutora Fernanda e do José Carlos Vieira, e também da Carla Calazans, do Antônio Leitão, da Beatriz Schwab, da doutora Ana Maria Coelho e do escritor Aguinaldo Tadeu. Por quê? Nós temos pérolas dentro desses textos, que são obras-primas. Todos esses textos que nós recebemos são algo assim fantástico. Quem olha um texto desse e não sabe a autoria, vai pensar que é um texto de um Manuel Bandeira, de um Olavo Bilac, de um Augusto dos Anjos, de um Machado de Assis. Isso é interessantíssimo. Então, como prometido, eu vou ler aqui o texto do Ferreira Goulart. Vamos lá. Poema brasileiro. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Temos aqui, nesse texto do Ferreira Goulart, intitulado A Miséria em Versos, um texto muito parecido com a proposta do Walter Júnior, porque nós tratamos da miséria humana. No caso do Ferreira Goulart, é um poema social que trata da fome, do descaso do poder público. E o que Walter Júnior trata aqui é nada mais, nada menos do que o descaso com a pessoa com deficiência. O próprio título dele diz: onde estão eles? Cadê esse pessoal que diz que vai fazer pelo deficiente? Cadê esse pessoal? Cadê a política pública eficaz e eficiente? Onde estão os políticos para a gente combater essa denúncia que o Walter Júnior diz? Tá? Precisamos construir esse caminhar. Não é, doutora?
É isso aí. A linha de ação governamental, nesse viés, ainda é deficitária. E é importante o seguinte, muitas pessoas que fazem políticas para a pessoa com deficiência não colocam lá uma pessoa com deficiência para discutir isso. Então é importante ter alguém lá, né? A dor que o deficiente sente não é a dor do engravatado que está lá no ar-condicionado criando essas políticas públicas. Bom, mas vamos seguir aqui na nossa análise desse texto, que é lindíssimo. Aliás, esse texto do Walter Júnior merece um prêmio, tá? De poesia do ano. Eu vou ler outro texto aqui, que tem muito a ver com o que o Walter Júnior escreveu. É um poema que eu amo, do poeta parnasiano Raimundo Correia. É um poema conhecido, chamado Mal Secreto. Diz assim: se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez que inveja agora, nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Eu não vou nem fazer uma análise do texto, vou até também pedir para a doutora Fernanda não fazer essa análise, porque eu vou pedir para vocês entrarem aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque tem uma atividade, tá? E essa atividade tem a ver com o texto Mal Secreto do nosso poeta parnasiano Raimundo Correia. E a gente vai fazer essa correlação com o texto Onde Eles Estão, do Walter Júnior. Eu acho que essa função social da poesia está muito presente nesse texto. Aliás, não só nesse texto, doutora, como em diversos outros que nós recebemos para a Mostra de Literatura. Foram muitos, né? Olha, nós recebemos mais de 400 textos, tá? Oficialmente. Tem gente que não acredita, tem gente aí do outro lado que não acredita no alcance da Mostra de Literatura. Mas nós já atingimos mais de 30 mil pessoas com o nosso projeto. Bom, seguindo em frente, doutora, eu vou fazer mais uma leitura, tá? Porque com esse texto especificamente do Walter Júnior, eu me lembrei de um outro texto de um poeta que eu adoro, que é o Augusto dos Anjos. Se a senhora até quiser fazer algum comentário para além, tá? Okay. Eu vou ler o poema e depois a senhora comenta. Então, Onde Estão Eles, do Walter Júnior, para mim tem uma relação forte com um poema chamado Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Diz assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e, em geral, a vida declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Augusto dos Anjos, Psicologia de um Vencido. Então, quando a senhora me enviou esse texto do Walter Júnior, eu logo pensei no texto do Augusto dos Anjos, que embora sejam de escolas diferentes, né, o Augusto dos Anjos tinha uma estrutura rígida no seu texto, muito do soneto, né? O Walter Júnior tem mais um verso livre, um verso solto, mas nem por isso o texto dele deixa de ser menos importante. Pessoal, não esquece de acessar nossa atividade aqui embaixo, tá bom?
E curte o vídeo também, curte e replica. Então, mais uma vez, o poema Onde Eles Estão, para a gente refletir, né, que vai ser base da nossa atividade. É o seu dever de casa. Vamos lá. Se não os vemos entre nós, não é porque eles não existem. Será que existem entre nós formas de conviver? Afinal, que sinais dar aos surdos de que nos preocupamos? Como escrever aos cegos de um modo que possam ler? Quais degraus terá que vencer um cadeirante? Será que cremos que um mudo tem algo a nos dizer? A indiferença não está nas palavras, mas nos gestos. Se queremos juntos estar, precisamos construir esse caminhar. Perfeito. Olha, antes que eu me esqueça, nós separamos também um texto do Nilson Conceição Siqueira. O nome do texto é Assim Mesmo Eu Sou Feliz. Porque aí, antes da gravação, a senhora estava conversando comigo sobre essa questão, né, da acessibilidade da pessoa com deficiência. E no caso do Nilson, a gente diz assim, que o Nilson e tantas outras pessoas com deficiência precisam sim ser felizes, mas é preciso um esforço público-governamental para que a pessoa com deficiência se sinta incluída, não só nos equipamentos culturais, né? Você vai a um órgão público, precisa ter um produto lá em Libras, ou precisa ter um intérprete, ou precisa ter um produto em Braille, tá? Porque isso é importante. Só para a gente introduzir também esse texto do Nilson, tá? O Nilson ele tem uma característica, a história dele é linda, tá? Nós vamos publicar um livro com muitos textos que nos chegaram em formato de livro, tanto impresso quanto digital. E o texto do Nilson, né, tem uma característica que é muito descritivo. Tá? E eu vou ler só um pedacinho. Tá? Diz assim: o meu nome é Nilson Conceição Siqueira, sou deficiente visual total. Nasci na Bahia e no ano de 2003, aos 19 anos, vim para Brasília. Não tenho mais meus pais, mas tenho 2 irmãos que também são deficientes visuais. E aí ele vai descrevendo, né, de forma muito singela e muito emotiva a vida dele, né, e os permeios que ele passou aqui na cidade. É um texto muito bonito, porque a gente conhece um pouco a vida daquele que está escrevendo esse texto para a gente. Então, seria isso, né, Fernanda? A questão da deficiência. A acessibilidade é importante para o deficiente, porque senão ele fica, como a senhora disse no início, isolado. Não há acessibilidade. Isso, a gente precisa avançar a democratização da sociedade, né? Movimentar essas ações dos direitos humanos e construir esses espaços para os excludentes e uma alternativa para eles sentirem incluídos e conviver normalmente na sociedade, como todos iguais. Aliás, a própria lei diz que todos somos iguais, né, perante a lei. E para finalizar, a senhora quer dar alguma dica assim, sobre escrita? Eu sei que o campo da senhora é mais um campo técnico, né? Mas tem alguma dica para escrever, para leitura, para... Eu costumo dizer, até antes disso, eu fico chateada quando a pessoa fala, quando eu falo, você tem que ler. Não interessa, você tem que descobrir qual o tipo de assunto que você gosta, né? E começar com isso, porque tem pessoas, mas eu não gosto de ler. Isso me dói tanto, porque é através da leitura que a gente consegue ter melhor o vocabulário e argumentos. E ainda mais na minha área, eu preciso principalmente ser uma pessoa com palavras que as pessoas têm que entender, mas um pouco mais
né, diferenciada porque a minha área é técnica, né? Mas eu também não posso ficar falando palavras tão difíceis que as pessoas não possam entender. E a questão dos argumentos. Você tem que sempre ver os dois lados para você chegar a uma opinião sua. Então, a leitura é importante para isso. E o que a senhora está achando de participar da Mostra de Literatura? Eu estou super satisfeita, né? Ainda mais que é uma edição especial, né? Porque isso. a gente trabalha essa edição totalmente com o público fechado, que é o público da pessoa com deficiência visual. Eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, eu observava, enquanto alguns colegas viam essa questão de ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Eu sempre olhei o lado daqueles que estão jogados de lado. Então, eu sempre gostei de estudar a respeito disso, né? Das pessoas que estão excluídas, né, da sociedade, para ajudar eles a buscar os direitos deles, defender os direitos deles. Maravilha. E essa também é um dos princípios, é a premissa da Mostra de Literatura. É trabalhar, né, juntamente com minorias, incluir, acolher, para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueçam das atividades aqui embaixo do vídeo e que também estarão disponíveis lá no meu blog. Blogspot, né, Andrei do Amaral, você vai encontrar lá, tá bom? Valeu, muito obrigado. Tchau! Tchau, tchau! Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal.